Caravana do Teatro é um projeto de formação de atores que reúne atualmente quase 50 jovens e adultos na Zona Norte do Rio de Janeiro, com um intenso trabalho e pesquisa desenvolvido ao longo de 15 módulos que estudam a história do teatro mundial e brasileiro, tanto de forma teórica quanto prática, além de um intenso trabalho que envolve dança, música, interpretação e muito estudo. É popular. Qual música representa a sua trajetória aqui no Caravana? Pescador de Ilusões, do Rapa. Que é, se meus joelhos não doessem mais. Afinado, viu, né? E tu? A minha é Minha Vida, da Rita Lee. Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei. Qual é a frase mais falada nos bastidores? A gente não se conhece ou... Boa noite, meus queridos. Eu tô aqui no shopping, mas eu não podia deixar de falar. Um assunto sério, importantíssimo. Quem sabe, sabe, né? Só quem é do Caravana. Pega a senha. Qual é a frase mais falada nos bastidores? Confia na direção. Qual foi a sua maior dificuldade que você superou aqui no projeto? Eu acho que a segurança cênica e segurança corporal. Quando eu entrei no projeto, eu tinha muita dificuldade em relação à cena, que eu tinha muita insegurança. Eu mais repetia o texto, passava o texto, do que eu me permitia viver a cena. E em questão corporal, eu era completamente travado em relação à dança. Ainda tenho muita coisa para melhorar, mas hoje eu dei uma evoluída, graças a Deus. Você pode me responder como é que é a sua história com Caravana? Não, uma hora dessa. Oxe, mas por favor, moço. Toda vez que você entra pra cantar, me emociona, me arrepia, eu fico, sei lá, você é única. E pra você, qual é o momento mais emocionante desse festival todo? O momento mais emocionante é quando eu vejo que o professor Igor consegue reunir tantas pessoas com diversos talentos num só lugar, respeitando a limitação, respeitando as competências de cada um. O mais emocionante é isso, saber que a arte, de alguma forma, pode transformar vidas, assim como transforma a nossa. O que você diria pra Duda de quando começou aqui nesse projeto? Eu diria pra eu não desistir, porque é aqui no Caravana que eu vivo coisas incríveis, que eu conheci pessoas incríveis, mas que acima de tudo eu posso fazer minha arte, que é o meu maior amor, a minha maior paixão. Então eu diria pra eu poder persistir, porque seria a abertura de coisas, de portas, né, incríveis pra minha vida. O que o Caravana mudou na sua vida? Nossa, mudou tanta coisa. Você acredite se quiser, mas quando eu cheguei aqui eu não cantava. Não cantava pra ninguém. Se eu pudesse falar pra mim mesma quando entrou no projeto, eu falaria: vive. Vai ser a melhor experiência da sua vida. Você vai começar a viver a partir de agora. Tudo que você viveu antes era só uma preparação para o que viria a seguir.
No ano de 2023, por conhecer o trabalho do Caravana do Teatro, o professor Marlon Barbosa, na época professor, né, de literatura do curso de letras da UF, convida o Caravana do Teatro para fazer parte de um projeto de extensão em teatro brasileiro. Foi um presente para naquele momento, né? A UF se tornou um novo lugar, né, em Niterói, outra cidade, podendo possibilitar que o Caravana trouxesse pessoas não só da cidade de Niterói, mas também da cidade de São Gonçalo, Maricá, para fazer parte desse projeto. E naquele primeiro momento uma pesquisa sobre o nascimento das raízes do teatro brasileiro no processo duro da colonização, né? No processo dos primeiros contatos, né, dos europeus com os indígenas e também com os homens escravizados que foram trazidos da África, e aqueles autores que falavam desse período de colonização, do surgimento da literatura, do texto dramático no Brasil, o que possibilitou a apresentação do primeiro festival que a UF teve o prazer de participar junto com a gente, né? Tivemos o prazer de ter essa equipe linda. Meu bem, esse teatro que é filho de Deus. Balzac escreve em francês, mas uma garganta meu. Entre as palmeiras, uma ave aconcheia com Martins Pena. Já no ano seguinte, a continuidade dessa pesquisa, num projeto onde a gente pôde apresentar a criação dos primeiros textos realmente dramáticos voltados para o teatro no Brasil. E aí nós estamos falando de Martins Pena, estamos falando de José de Alencar, nós estamos falando de Machado de Assis, Arthur Azevedo. E a UF fez no 6º Festival uma grande homenagem ao teatro de rádio, voltado por uma adaptação que brincava com todos esses textos, com muita alegria, com muita música, baseado em canções de Carmen Miranda, para contar desses primeiros textos do século XX, né, na virada do XIX para o século XX. E então chega o 7º festival, é a hora da gente trazer um pouco do teatro político brasileiro. Arena conta Zumbi, um texto emblemático de Gianfrancesco Guarnieri, um espetáculo marcado pelo grupo de teatro de Arena, um teatro que foi tão emblemático, um espetáculo que rodou o mundo, censurado aqui no nosso país, mas que ficou um grande marco do teatro brasileiro, desse teatro que discute a dura realidade política da construção da nossa identidade nacional, resgatando, né, os valores de um texto que coloca em evidência o processo que foi a chegada dos homens escravizados, né, da África. E um espetáculo que tem trazido muita alegria para a gente, porque ele se estende do festival, né? Ele tem apresentações marcadas, ele coloca em cena um grupo potente que canta essas canções tão emblemáticas de um espetáculo que
imortalizou figuras como Lima Duarte e Diniz Fati. Esse é o projeto da UF, um projeto que agora volta a ser projeto novamente de extensão, que busca pesquisar o teatro brasileiro na sua essência, busca falar sobre as nossas raízes, busca entender a construção de um texto dramático potente nas terras do Brasil, num processo dialético, num processo constante de pesquisa, que é falar da nossa identidade nacional, de quem somos, de onde viemos, o que precisamos reparar para seguir em frente e construir um teatro potente. Açoite bateu, açoite ensinou, bateu tantas vezes que a gente cansou. Quando a gente abre o portão de uma vila olímpica do subúrbio e passa por esse pátio, só dá para lembrar dos momentos incríveis que vivemos, das pessoas maravilhosas que conhecemos e dos sonhos que a gente nem sabia que dava para sonhar. Porque um sonho que se sonha só é só um sonho. Agora um sonho que se sonha junto, aí é realidade. Como os caminhos podem se entrelaçar para viver tanta coisa boa. Então eu digo, em nome de tanta gente boa, tanta gente bonita, que se encontra, que vive, que sonha, que brinca, que canta, que dança, que faz teatro. Em nome de todas essas pessoas, eu digo que a vida vai presentear a gente cada vez mais com arte, com vida, com amor. E o amor vai reinar sobre nós. Muito obrigado.